Se você está trabalhando com o digital, eu tenho uma coisa para te dizer: desista. Se você começou a fazer vendas na internet, se você começou e tá vendo que tá difícil, desista. Se você começou e não sabe o que fazer, desista. Desista, simplesmente desista. Mas como assim, Val? Desistir do marketing? Tu sempre fala que a internet é cheia de possibilidades, que a internet é maravilhosa. Por que você tá falando para as pessoas desistirem? Sim, eu tô falando para você desistir. Eu tô aqui na minha mãe hoje, eu moro em Florianópolis. E eu vim pra Nova Petrópolis, na minha cidade natal, digamos assim, que eu morei 20 e poucos anos. E eu tô aqui, já tô uma semana aqui, eu volto pra Floripa amanhã, eu tô desde sexta passada. E eu tava pensando assim sobre as pessoas que começam na internet, eu pensei, eu vou gravar esse vídeo falando pra essas pessoas pra elas desistirem. E por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu quero que vocês desistam. Desistam de tentar um pouquinho e parar. Desistam de começar a ver que o negócio ficou um pouquinho complicado e desistir e não querer mais. Eu quero que vocês desistam de pensar em parar. Desistam de pensar que a internet não é para vocês. Eu quero que vocês desistam de achar que só para você tá difícil, que para nenhum outro afiliado é difícil. E eu quero que você desista. Desista de pensar coisas negativas, de desistir de ter crenças limitantes a seu respeito, desistir de pensar que você não é merecedor de coisas maravilhosas, que você não é merecedor de abundância, que você não é merecedora de ser feliz, de alcançar o extraordinário, de poder ter uma qualidade de vida, de poder trabalhar de casa. Quero que você desista desses pensamentos, desista. Ai, Val, mas falar assim é tão fácil, mas por quê? Pra ti é fácil, você já tem resultado, já faz vendas. Gente, eu já estou há quase 4 anos no digital. E nesses 4 anos foram muitos, muitos altos e baixos. E teve muitas vezes que eu pensava, mas a internet acho que não é pra mim, porque não pode, tem tanta gente tendo tanto resultado, e por que que eu não tô tendo? E muitas vezes eu não entendi que a grama do vizinho sempre vai ser mais verde, que a realidade do vizinho é diferente da minha. Eu nunca parava para analisar que cada pessoa tem o seu processo, cada pessoa tem o seu caminhar, tem as suas coisas que fazem no dia a dia, tem família, tem filhos, ou não tem família, não tem filhos para se preocupar. Então, muitas vezes, o resultado que o fulaninho tá tendo, que a fulaninha tá tendo, é porque ela tem mais tempo para estudar, muitas vezes. Muitas vezes tem pessoas que querem trabalhar com digital, mas são mães e ficam com um tempo mais limitado para estudar, né? Tem pessoas que não têm o mesmo tempo que outras têm. E muitas vezes a gente se compara, mas a gente esquece de pensar que cada pessoa tem uma realidade. Tem pessoas que conciliam com o CLT e tem outras que só trabalham com isso. Hoje, graças a Deus, eu só trabalho com digital, mas quando eu comecei lá em 2021, conciliava com a padaria que eu trabalhava. Então, eu chegava em casa, da padaria, chegava 10 da noite, ia estudar, ia até 1, 2 da manhã estudando, estudando, estudando. No outro dia acordava, tinha que fazer as coisinhas de casa e já logo ir pra padaria, porque eu começava 1 da tarde. Então, nesse período que eu trabalhei CLT e digital, que foi um ano quase, eu tive que conciliar assim, e era muito cansativo pra mim. Eu tinha que abdicar de muita coisa. Às vezes deixava de sair pra ficar estudando, deixava de comprar alguma coisa, porque eu queria investir no tráfego, no anúncio. Então, assim, naquele ano foi muito difícil. Muitas vezes eu ia trabalhar, pegava chuva, pegava sol, pegava, né, vários clientes que eram bem difíceis. E depois ainda chegava com a cabeça cheia de coisa do dia, né, do nosso dia a dia, e ia estudar. Então, naquele período foi difícil pra mim, porque cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu tempo de estudar, tem o seu processo de aprendizado. Tem muitas pessoas que aprendem muito mais rápido, outras não. E, gente, tá tudo bem. Mas eu quero que através desse vídeo você desista de pensar que você não é capaz de fazer as coisas. Desista de pensar que só o fulano consegue, você não. Tudo começa na nossa cabeça, na nossa mentalidade. Se a gente não virar algumas chavinhas limitantes que tem na nossa mente, a gente sempre vai olhar para a grama do vizinho e pensar que pro vizinho é mais fácil, pro vizinho ele foi privilegiado, o vizinho teve sorte. Não. Cada um sabe a dor que carrega, cada um sabe tudo o que faz no dia, cada um sabe todos os leões que mata por dia, todos os obstáculos e dificuldades, mas a gente não pode deixar que essas crenças, esses pensamentos nos limitem, que isso faça com que a gente pense que a gente não é capaz, porque se uma pessoa conseguiu, a gente é muito capaz de conseguir. O nosso cérebro humano, ele é extremamente poderoso. A gente tem o poder de colocar coisas que vão
fazer com que a gente desenvolva muito mais a nossa inteligência, a nossa sabedoria. O nosso cérebro, ele é uma máquina, e se a gente alimentar ele com conhecimento, com palavras boas, com palavras de pessoas que querem que a gente cresça, a gente vai moldar todo o nosso pensamento, toda a nossa mentalidade. Então, escute podcasts, assista os grandes que fazem podcast todos os dias no YouTube, leia, comece a exercitar o seu cérebro, porque você vai ver que você vai conseguir desenvolver o raciocínio muito mais rápido. Então, assim, alimente o seu cérebro com coisas que vão agregar na sua vida. Pare de ficar sempre assistindo coisas no Instagram, rolando feed à toa e sem estar dedicando o tempo para você crescer, para o seu crescimento. Então, por isso que a gente precisa desistir de ficar ali achando que a vida é um morango e não precisa fazer as coisas para que dê certo. Então, assim, eu entendo o lado das pessoas, mas também eu preciso falar a verdade, que você precisa se mexer e fazer as coisas. Claro, dentro do seu limite ali, dentro da sua realidade. Se você tem filhos, vai ser mais difícil para você. É óbvio, não tô aqui falando que todo mundo tem as mesmas 24 horas. Eu não sou a favor desse pensamento, de todo mundo tem as mesmas 24 horas. Não. Cada pessoa tem uma rotina, tem um tempo. Mas que você possa utilizar o tempo que você tem disponível, se for 15 minutos que você tem para estudar, 30 minutos ou 15 minutos que você tem na hora do seu intervalo, que você pode estar escutando um pedacinho de um podcast ou lendo uma página que seja de um livro, isso aí já vai fazer a diferença, porque se você fizer isso todo dia, né, no final de um mês, já vai ter totalizado bastante tempo que você vai estar dedicando para você. Então, desista de achar que você é uma perdedora, um perdedor, desista de achar que você é vítima, desista de se colocar para baixo, desista disso. Então, se você tá começando a vender na internet, você precisa desistir de tudo isso aí que tá te levando para trás. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te encorajado, porque é um processo trabalhar com digital, trabalhar com vendas, mas é um processo que vale a pena. Olha só, tô aqui em Nova Petrópolis e eu moro lá em Floripa. E eu posso trabalhar aqui da casa dos meus pais e poder estar aqui com eles enquanto eu trago meu trabalho junto. Então, vale a pena, persistam. Se vocês querem ter essa liberdade de trabalhar com digital, de fazer as coisas no tempo de vocês, ter liberdade mesmo, de você escolher quando você vai, quando você vem, continue. Mas você precisa desistir. Desistir de achar que você não consegue. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!